Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Beda, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 185, no pé da página da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Foi altamente instrutivo para eles, porém, verificar como no dia seguinte Jesus experimentava a fé daqueles convertidos entusiastas. Fê-lo com uma observação que, como uma pequena chave, lhes abria os corações, deixando neles penetrar a luz. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, disse ele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Havia delicadamente tocado na fraqueza que aquelas pessoas partilhavam com os fariseus. O orgulho da raça, atingindo quase o culto de si mesmo, que havia apagado a lembrança do pecado original e com ele a verdadeira imagem do Deus que se revela somente aos humildes. Isto se tornou evidente imediatamente na sua pronta e colérica resposta. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Em verdade vos digo que todo o que comete o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica nela para sempre. Por isso, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois filhos de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu digo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai é Abraão. As palavras trovejaram e ecoaram sobre as paredes do templo. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Repetiu ele com maior ênfase. Nós não somos filhos da fornicação. Temos um só Pai, Deus. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, disse ele deliberadamente. Pois eu saí de Deus, porque não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós sois filhos do demônio, que quereis satisfazer os desejos de vosso e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Cada palavra agora era como um açoite de um poderoso chicote, conduzindo-os ao completo conhecimento de si mesmos. Em mim, pelo contrário, não acreditais, porque falo a verdade. Qual de vós pode acusar-me de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Agora estava tudo posto às claras, e a alfinetada de cólera que sentiram provava que tudo quanto ele dissera deles era verdade. Não temos razão em dizer, silvaram eles, que és um samaritano e que tens um demônio? Eu não tenho demônio, eu honro meu Pai, mas vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque, e ele fará justiça. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Porventura, és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem tens a pretensão de ser? Não tinham eles ideia de quem realmente fosse ele. Então, quando o haviam aclamado no dia anterior como Messias, Jesus, de novo, lhes disse por quê. Se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e observo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Escarneceram eles. A resposta de Jesus caiu com um efeito esmagador, à medida que aquele estranho drama se aproximava do seu clímax. Em verdade vos digo, que antes de que Abraão fosse feito, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. No coração vinham sendo assassinos durante todo esse tempo. Mas, abre aspas, Jesus escondeu-se e saiu do templo. Assim termina o vigoroso relato de João. Então, a ida de Jesus a Jerusalém, né, na festa dos tabernáculos, foi exatamente para isso, né? Para que houvesse esse confronto e para que ele dissesse todas as verdades o mais claro possível para os fariseus, né? E aqui, mais uma vez, né, ele certamente não esperava convencer os chefes dos fariseus, né? Ele não esperava convertê-los. Ele esperava converter alguns dos que estavam ali assistindo essa altercação, né? Essa discussão, né? Aqui os
os autodenominados filhos de Abraão, né, estavam discutindo com o Verbo encarnado. Né? E o Verbo encarnado, ele... De que ele chamou esse pessoal? Né? De filhos do demônio. Né? Simplesmente assim. Ele dizia que esses estavam ouvindo a palavra do pai deles. E isso não fica claro até que Nosso Senhor fala, quando eles dizem, né? Não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Aí é que ele revela, né? Vós sois filhos do demônio e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E aqui Nosso Senhor também dá uma lição para todos nós, né? Nós podemos escolher entre os dois pais, né? Ou Deus Pai, ou o demônio. Não há nenhuma outra possibilidade, né? Então, ontem nós discutimos a respeito do poder temporal e do poder espiritual. Né? Então, sempre há um poder espiritual dominante no mundo, né? A quem o poder temporal presta homenagem, né? A igreja, depois que ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e depois de muitos séculos, ela construiu um sistema em que o poder temporal, um sistema social, político, né, em que o poder temporal prestava homenagem ao poder espiritual verdadeiro, né, poder de Deus, na pessoa da sua igreja, né? Então, o mundo já viveu, né, um equilíbrio entre o poder temporal e o poder espiritual representado pela igreja, pelo Papa, né? E o mundo hoje escolheu outro poder espiritual a quem prestar homenagem, né? Então, é como os fariseus. Então, nós estamos vivendo o retorno a esse estado em que o poder temporal presta homenagem ao demônio, né? Simplesmente assim. E Jesus também usa aqui uma expressão já do Antigo Testamento, né? Antes que Abraão fosse feito, eu sou, né? Foi exatamente como Deus se apresentou a Moisés, né? Ele não se apresentou como um nome, ele se apresentou como um ato, né? Um ato. Eu sou aquele que sou, né? Verbo no presente, né? Aqui, antes que Abraão fosse feito, eu sou, né? Nunca deixei de ser, nunca deixarei de ser, né? Então isso aqui, enfim, sela o destino, né? De Nosso Senhor junto ao Sinédrio, né? ao poder dos fariseus, né? Repudiando o ofício religioso, sem devoção daqueles falsos convertidos, Jesus havia dado a seus frustrados inimigos uma vantagem que eles não demoraram a agarrar. Bem cedo, na manhã do dia seguinte, esperavam por ele, e tendo esgotado todas as outras armas, as autoridades do templo sujeitaram-se a utilizar uma bem vulgar. Lançaram-lhe em rosto que era um endemoniado. Tinha ele expulsado demônios e curado doenças. Escarneciam eles, graças ao poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Repudiavam-no agora por completo. Chamando Deus de Satanás, haviam feito sua escolha definitiva.
É isso sugerido pelo terrível discurso que se seguiu. Parecia que os considerava a todos quase como almas perdidas, que tinham deliberadamente escolhido sua própria danação. Abre aspas. Se Satanás lança fora a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se lança fora os demônios por virtude de Beelzebul, por virtude de quem os expulsavam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quem não está comigo está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Por isso vos digo, todo o pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Alguns deles tiveram então a temeridade de pedir-lhe um sinal. E Pedro ouviu-o dizer com mordente ironia: esta geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Comparou-os a possessos de quem o mau espírito for expelido somente para voltar com 7 outros ainda piores. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Muito do sentido dessas palavras era tão obscuro para Pedro como para os outros ouvintes. Mas justamente então, como o Senhor fizesse uma pausa, um abastado fariseu adiantou-se e convidou-o para almoçar. Talvez, para a surpresa de Pedro, Jesus aceitou o convite e o texto indica que os 12 também foram com ele. E ouviram a acerba censura que administrou ao seu anfitrião por este se ter admirado do fato de não haver lavado as mãos. Os fariseus, disse Jesus, são como sepulcros que não se veem. Gostando de ter as primeiras cadeiras na sinagoga e de ser saudados na praça, viviam de extorsões e malvadezas e desprezavam a justiça e o amor de Deus. Ai de vós! Exclamou ele. E quando um arrogante escriba o interrompeu, dizendo: Mestre, falando assim, ofendes também a nós. Replicou ele: ai também de vós, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos insuportáveis, e vós mesmos nem com um só dedo lhes tocais a carga. Tomastes a chave da ciência, e vós não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Estas palavras continuaram a ecoar séculos além,
sobre túmulos desonrados de Wolsey e Talleyrand, que não seriam judeus, buscando em vão um lugar de repouso em livros de etiqueta ou na definição de cavalheiro, dada por Newman, como alguém que jamais inflige a dor. O anfitrião e seus professorais convidados estavam trêmulos de uma raiva reprimida. Era claro que chegara a hora de ir-se. Jesus e os 12 retiraram-se de uma casa onde, era evidente, sua presença não era mais agradável. Então, Jesus, bom, essas partes são muito significativas, né? Caberia vários comentários, mas Jesus aqui simplesmente levanta o véu sobre a hipocrisia dos fariseus, né? E levanta o véu sobre a nossa hipocrisia, né? A hipocrisia de todas as eras, sobretudo a nossa era, né, que nós vivemos. Então aqui é uma coisa incrível, né? Como que a religião judaica se transformou em simples regras de etiqueta, né? Certo? Simples regras sociais, né? Como que a religião pode decair tanto, né? E hoje, se nós estivermos de olhos abertos, né, nós vamos ver que a nossa religião também decaiu quase que no nível de regras sociais, né? Perdeu o fundamento, né? Perdeu o amor de Deus, né? O homem tem essa coisa, né, de transformar tudo num hábito mecânico, né? Num hábito de social, um hábito de etiqueta, né? Tudo isso é uma espécie de exteriorização da religião para se sair bem na foto, né? Então, ele acusa, né, os fariseus. Tomastes a chave da ciência. Ele está falando a doutores da lei aqui, né? Ai também de vós, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos insuportáveis. E vós mesmos, nem com um só dedo, lhes tocais a carga, ou aliviais a carga, né, que vocês colocam nas costas do povo, né? Tomastes a chave da ciência, e vós não entrastes, e ainda impedis os que queriam entrar. Eles tomaram as escrituras, né, do povo e, através da interpretação das escrituras, dos comentários das escrituras, está falando aqui do Talmud, né? Criaram a série de regras que identificavam um homem religioso de outro não religioso. Se não seguisse aquelas regras, não era religioso, né? Essas regras é que sobrecarregam, ou que sobrecarregaram, né, o povo, de tal forma que eles não reconheceriam mais o Messias, né? Imensa multidão aguardava lá fora.
sem conta, de acordo com o evangelista, multidão sem conta, e atropelavam-se uns aos outros. Jesus, porém, não lhes deu atenção. Em vez disso, dirigiu-se aos apóstolos, desejando evidentemente enfatizar o assunto da experiência da manhã, enquanto ainda estava fresco em suas memórias. Guardai-vos do fermento dos judeus, que é a hipocrisia, disse ele. A vós, pois, meus amigos, vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem haveis de temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 pequenas moedas? E todavia, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo o que falar contra o Filho do Homem, repetiu ele, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Falou por muito tempo, insistindo bastante sobre o que dissera no Sermão da Montanha, principalmente no que concernia ao desprendimento dos bens materiais, a necessidade da confiança em que Deus os alimentaria e os vestiria como fazia aos pássaros, e a constante vigilância pela sua vinda. Pedro interrompeu-o neste ponto. Não desejava morrer. Então, olha que coisa, né? O Pedro, alguma coisa chamou a atenção dele, né? Então, Pedro não desejava morrer. A ideia de ser arrastado diante de sinagogas e de magistrados não lhe apetecia muito. E verdade seja dita, algumas partes do Sermão da Montanha estavam ainda um pouco acima de sua compreensão. Senhor, dizes esta palavra só para nós ou para todos? A resposta foi uma direta instrução ao chefe do colégio apostólico em pessoa. Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar, a seu tempo, a sua medida de trigo? Em verdade vos digo que lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas o mau servo, que, conhecendo a vontade de seu senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será açoitado com numerosos golpes. A todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação.
Aqui é o Jesus. Aqui, essas palavras, né, para nós hoje que achamos que Jesus foi um banana, né? Essas palavras aqui soam terríveis, né, para nós. Aqui nós não vemos o Jesus banana enfim, da igreja moderna, né? O Jesus todo misericórdia, né? Enquanto Pedro lutava interiormente por assimilar aqueles pensamentos, o Senhor voltou-se serenamente para a multidão, que se estava tornando inquieta e tempestuosa, e disse com toda clareza: Hipócritas! Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Note o que ele fala, né? Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. As coisas da natureza, né? Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Foi essa a sua despedida à volúvel multidão de Jerusalém, ao partir com os 12 para outra jornada através da Galileia e possivelmente da Samaria. Mas 8 dias depois, voltou para o Festival das Luzes de 25 de dezembro, comemorando a purificação do templo em 67 a.C. por Judas Macabeu. A festa da dedicação, como era mais comumente chamada, estava revestida de grande alegria. Cada casa era brilhantemente iluminada, e o povo ia diariamente ao templo e às sinagogas, cantando aleluia e carregando palmas e ramos de árvores. Os inimigos de Jesus, porém, estavam à sua espera no pórtico de Salomão. Até quando nos deixarás na incerteza? Escarneciam eles. Se tu és Cristo, dize-nos claramente. Eu já vos disse, respondeu ele, e vós não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Porém, vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Eu e o Pai somos um. Então veja, se tu és o Cristo, dize-nos claramente. É curioso essa cobrança dos fariseus a Nosso Senhor, né? Eles já sabiam de tudo que Nosso Senhor tinha feito. Todos os milagres, né? Todos os sermões. E eles pediam mais, né? O que mostra claramente que frente ao homem de coração endurecido, não há o que falar, não há o que fazer, né? Nem o próprio Verbo encarnado sabe o que fazer, né? Eu já vos disse, e vós não acreditais. Aí ele fala das obras. As obras que faço em nome de meu Pai, né? Eu e o Pai somos um. Pegaram em pedras de novo na intenção de matá-lo e procuraram prendê-lo, mas mais uma vez, abre aspas, ele se esquivou das suas mãos e deixou a cidade. Nunca os evangelistas explicam como que isso era feito, né? Como que Jesus, no meio de uma multidão, com pedra na mão, simplesmente se esquivava, né? Porque não era chegada a hora ainda, né? Depois não. O que mostra bem que no Jardim das Oliveiras ele podia muito bem ter se esquivado, e não o fez. Subindo o Monte das Oliveiras e passando por Betânia, desceu a estrada que seguia para Jericó, mas se desviou e atravessou o Jordão para a região selvagem e desolada
perto de Betânia, onde João Batista tinha pregado a princípio. Fazia ali tremendo calor, mesmo em janeiro, e enquanto os 12 contemplavam admirados as rochas cauterizadas por entre as quais o Jordão mergulhava no Mar Morto, deviam ter achado difícil acreditar que aquela tivesse sido a verde, bela e bem regada terra de Ló, antes que Deus houvesse feito chover fogo sobre a corrupta Sodoma, e apagado até mesmo o lugar onde ela se erguia sob as águas salgadas do fundo daquele mundo monstruoso. Outro fato incrível era que os fariseus os houvessem acompanhado até mesmo entre aqueles rochedos requeimados e aquela poeira sufocante. Continuaram a espionar seu inimigo quando ele seguiu na direção norte, através das cidades de Pérea, sob a jurisdição de Herodes. Ouvindo-o relatar as parábolas do filho pródigo, do administrador infiel, do grande banquete, da ovelha perdida e muitas outras, não ficavam muito satisfeitos em saber que iriam ser lançados fora e substituídos em Israel pelos publicanos, pecadores e gentios vindos de longe. Zombavam abertamente dele quando dizia: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Pois, como acrescenta São Lucas, eles eram avarentos. Replicou com a parábola do rico e do Lázaro, com sua esmagadora e profética conclusão. Se não ouvem Moisés e os profetas, também tampouco acreditarão, ainda que ressuscitasse algum dos mortos. Finalmente aproximaram-se dele com um conselho curioso. Melhor seria se ele abandonasse a Pérea, pois Herodes queria matá-lo. A intenção deles pode ter sido fazê-lo voltar à Judéia, onde eles próprios tinham planos contra Jesus. Ide, disse ele, Jesus, dizei a essa raposa: eis que lanço fora os demônios, e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia chegarei ao termo. É necessário, contudo, que eu caminhe ainda hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. A sugestão de voltar a Jerusalém caiu desagradavelmente nos ouvidos de Pedro e de seus companheiros. Sabiam que por pouco o Senhor escapara durante as 2 últimas visitas que ali fizera, e embora ainda duvidasse de que ele deveria morrer, estavam bastante inclinados a não irem em busca de problemas. Enquanto discutiam o assunto, porém, foram alcançados por um mensageiro de Marta e Maria de Betânia. Talvez um de seus criados, que havendo cavalgado de noite para encontrá-los, apresentou uma tabuinha na qual estavam gravadas em cera essas palavras: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Pedro, que sabia de sua afeição por Lázaro, notou que ele não se mostrava lá muito preocupado. Essa enfermidade não é de morte, observou Jesus, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E permaneceu na aldeia onde estavam. 2 dias mais tarde, disse ele de repente: voltemos para a Judéia. Ergueu-se um coro de protestos. Mestre, disse um deles, não se sabe quem, ainda agora os judeus te queriam apedrejar e vais novamente para lá? Pedro fita-o atentamente. Não são 12 as horas do dia? Disse Jesus. Aquele que caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça,
porque lhe falta a luz. Depois lhes disse bruscamente que Lázaro havia morrido. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. Olharam um para os outros consternados. Tomé, o gêmeo, foi o primeiro a falar. Vamos nós também, disse com sombria determinação, para morrermos com ele. E partiram para o val e para a estrada de Jericó. Então aqui termina o capítulo 16, né, com essa ida de Jesus à casa de Maria e Marta, né, e para ressuscitar Lázaro, né? Então aqui nesse capítulo fica muito claro, né, por que os fariseus se opunham a Nosso Senhor no campo mais filosófico, metafísico e teológico, né? Não no campo da pura interesse político, né? Porque os fariseus sabiam que se eles aceitassem o Messias naquele momento, né, toda a sua religião se encontraria em perigo, né? Toda a estrutura do templo, né? Toda a estrutura de poder do templo desabaria, né? Mas não era só por isso, né? É porque os fariseus, eles tinham uma religião que lhes satisfazia, uma religião externa, né? Uma religião de hábitos, uma religião em que não havia nenhum esforço pessoal. Mas o Deus de Abraão já não brilhava na cabeça desses fariseus, né? Então, e aqui Nosso Senhor se mostra, digamos assim, desiludido, né? Se a gente pode dizer que Jesus se desilude, porque ele não se ilude, né? Mas desiludido porque ele via o coração duro dos fariseus, né? E ele, nesse momento, ele lembra do pecado contra o Espírito Santo, né? Que é o endurecimento do coração, né? Que é exatamente o coração não se amolece mais pelo toque do amor de Deus, né? Nos é presente pelo Espírito Santo, né? Então, eles não são tocados mais pelo Espírito Santo, né? E por isso é um pecado que não tem perdão, né? No sentido de que, enfim, não há nada que se fazer com o coração empedernido, né? Endurecido. Esse é o pecado da impenitência final, né? É o pecado dos que morrem blasfemando, né? Nós temos muitos exemplos disso, né? Depois de muitos séculos, né? Desse pecado, de mortes horrorosas, né? Que a gente tem os relatos, né? Dessas mortes, né? O mais impressionante para mim, não é justamente a morte de Voltaire, né? Mas enfim, esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? Coração endurecido, porque quem amolece o nosso coração é o Espírito Santo, né? Interessante, foi bem, a data caiu bem, né? Porque hoje começa a novena do Espírito Santo, né? E
que segundo São Tomás, Santo Afonso, é a primeira de todas as novenas que se fez na face da Terra, né? Porque essa novena foi feita pelos apóstolos e pela Virgem Maria, né? Depois da Ascensão de Nosso Senhor, que nós comemoramos ontem, eles, os apóstolos e a Virgem Santíssima, ficaram esperando o Espírito Santo, né? Uma espécie de novena, que é o que nós fazemos, né? Quando a gente faz uma novena, é um período de espera, né? Do Espírito Santo. Mas enfim, abro agora a parte dos comentários, se alguém tiver algum comentário. Oi, professor. Ô, Márcio. Oi, professor. Diga. Sou eu, tudo bom? Bom demais. Joia. Bom, aí como o senhor disse aí, como seguindo o mesmo fio da leitura de ontem, né, que a gente já está num processo assim, de paganização e adotando esses mesmos comportamentos, né, dos fariseus, é a mesma coisa que, muitos nem sequer dão mínima bola para a religião, seja na parte litúrgica, seja na prática, né? O nosso Senhor falou confessar Jesus, né? Confessar a Ele entre os homens, né? Porque o cristão é aquele que foi batizado, crê e professa a religião. Não adianta falar que crê e ficar como os fariseus só na parte externa, né? E não professar aquilo diante dos homens em respeito humano, vamos dizer assim. Então a gente precisa ficar sempre atento, não só vendo que isso ocorre nos outros, mas que isso também muitas vezes ocorre com a gente mesmo, em maior ou menor grau, e que a gente tem que tentar fazer esforço para fazer essa faxina interior, né? De eliminar esse farisaísmo da nossa vida, ficar só um católico de verniz, né? Bonitinho, como eu gosto de falar às vezes com a minha daminha aqui. A pessoa vai vestir uma roupinha modestinha, sou santo, confessei, sou virgem, comunguei, sou marcha, santo, virgem, marcha. Só falta subir aos céus sob o coro dos anjos, né? Em corpo e alma, uma nova assunção aí. E não é bem assim, a gente tem que ficar atento exatamente contra essas contaminações frequentes, porque todo mundo gosta de fazer como os próprios fariseus, né? Se mostrar uma coisa, inclusive o primeiro convencido a si próprio para poder melhor convencer os outros, né? E o problema é exatamente isso. A gente às vezes vê assim, os problemas que mais afetam, né, as pessoas, os homens com criptoliberalismo, as mulheres com criptofeminismo e as crianças e jovens com criptosocialismo, né? Então é o que mais comum de se ver, né? E em proporções variáveis de influências conservadoras que eles trazem dos ancestrais, de certa cultura que foi passada, né, tradicionalmente, né, como se diz, passado de pai para filho, mas também com uma vasta influência aí, feita pela mídia, pelas escolas e tudo mais. E aí, se eu quiser comentar algo mais, muito obrigado. Obrigado você, Márcio. Nossa, vê que coisa interessante, né? A natureza humana, ela determina certos comportamentos que são imutáveis, né? Então, toda falsa religião, ela cobra um preço dos seus fiéis. O preço dos seus fiéis é seguir uma certa etiqueta externa. Porque como a falsa religião não tem nenhum subsídio, nenhuma fundamentação interna, ela há que se espalhar pelo mundo por comportamentos exteriores do homem. Não é? Então, veja assim, na Idade Média, o homem ele tinha um comportamento muito diferente do nosso, porque é o seguinte, hoje nós temos etiqueta para tudo hoje, né? Por exemplo,
E outra, em assuntos muito católicos, inclusive, né? Em assuntos muito católicos. Por exemplo, quando se fala de modéstia, principalmente modéstia feminina, né? E tem uma razão de ser principalmente feminina, né? Por causa das tentações dos homens caídos, né? A modéstia, ela tem uma definição geral, né? Mas nenhum santo, a igreja propriamente, ela nunca definiu regras de modéstia. Ela definiu o geral da modéstia. Nós estamos definindo regras de modéstia, por exemplo. E esse uma crítica que eu estou fazendo ao próprio mundo católico tradicional, né? Existem regras de modéstia que se você tiver bem vestido, etc., mas não tiver dentro dessa regra, não é modéstia. Não é modéstia. Então, é uma regra externa, né? Então, isso também acontece porque isso é uma espécie de endurecimento do coração. Essa troca da espontaneidade, do amor interno a Deus, por essa demonstração externa, é um certo endurecimento do coração. Nós passamos isso, as falsas religiões, por exemplo, o socialismo, o comunismo, o ambientalismo, tudo isso faz parte de uma falsa religião. E tudo isso tem comportamentos. Tem comportamentos. Né? Por exemplo, o ambientalista, ele tem um comportamento pessoal em relação a tudo. Né? O socialista também. O feminismo, esse cobra das pessoas comportamentos muito determinados. Né? Então vocês veem o seguinte, que hoje, quando você vê uma pessoa numa televisão, num canal, etc., antes que ela fale qualquer coisa, você, mais ou menos, se você for bom observador, você mais ou menos percebe o que ela é, em qual dessas linhas ela se enquadra, se ela é um ambientalista, se ela é um marxista mais ortodoxo, ou se ela é um socialista mais light, enfim. Por quê? Por causa do comportamento. Você não precisa saber o que vai no interior dela, você não precisa saber. O que sai pela boca dela não tem nenhuma conexão com o conteúdo que está no interior dela. Né? Então, isso é uma negação do Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo fala ao coração. Ele não fala à multidão. Né? Ele fala ao coração. Ele fala a cada um de nós. Né? E é isso que importa. Mas os comportamentos de tribo, como você costuma falar, Márcio, ele hoje é uma expressão máxima da religião. Né? Você vê uma pessoa, por exemplo, que se diz observante da ciência, por exemplo, é um outro tipo de religião. Né? Aquele que respeita a ciência. Né? E notem bem o seguinte, todas essas pessoas que praticam a religião falsa têm regras explícitas para os outros cumprirem. Independente se ele cumpre ou não. Tá? Então, o que se trata, de fato, é do domínio dos outros. Tá? Então, essa é uma característica que nós vemos hoje. Né? Os fariseus, eles eram os primeiros a apontarem as pessoas e dizerem que elas não estavam cumprindo os preceitos religiosos externos. Né? Então, esse tipo de gente é o mesmo desde aquela época. Nós estamos convivendo com eles agora. E, pior ainda, muitas vezes nós estamos sendo eles, fariseus. Né? Enfim, não é
comportamento católico isso, né? A gente vê pela vida dos santos. Hã? Eu estou imerso agora em São Francisco de Sales, porque talvez seja a próxima biografia que nós vamos ler. A espiritualidade de São Francisco de Sales é uma coisa sensacional, né? Porque é exatamente o contrário de tudo isso que nós vemos hoje, inclusive na igreja. Né? É exatamente o contrário. Né? Nós vamos ver por quê quando a gente for ler a biografia dele. Santo Afonso Maria de Ligório também. Né? Olha, veja, Santo Afonso é um teólogo moral. E ele não saía cobrando de ninguém regras de comportamento, nem nada. Né? Um grande teólogo moral. Tá certo? Então, nós estamos numa época farisaica. E nós estamos embebidos nisso, tá? Quando eu falo isso, eu me incluo nesses fariseus aí. Tenho muita dificuldade de não ser esse fariseu que eu estou aqui, que Nosso Senhor chama de hipócrita. Né? Somos nós também hipócritas. Né? Não temos o coração amolecido pelo amor de Deus. Não temos. Se tivéssemos, não seríamos assim. Época terrível é a nossa. Ai de nós, né? Nessa época. Ai de nós. Tudo para nós é uma espécie de formulário que a gente tem que preencher no final do dia para ver se a gente foi eficiente ou não. Nossa vida toda é assim. Né? Nós não fazemos nada partindo do coração, né? Nós temos que ter regrinhas para nós seguirmos, porque senão nós não temos espontaneidade na nossa prática religiosa, né? Não temos espontaneidade nenhuma. Não somos espontâneos, né? Em nenhum momento, né? Infelizmente. Somos homens de regras farisaicas para nós e pior, para os outros, né? Se fosse só para nós, não tem problema. Né? Os santos normalmente são muito rígidos consigo mesmos, mas são muito generosos com os outros, né? Muito generosos com os outros. Nós perdemos essa generosidade, né? Mas falei demais. Alguém tem mais alguma observação? Professor, diga. Bom, muitas vezes, pelo menos... Vou colocar o microfone. Muitas vezes, pelo menos, às vezes a gente oscila aí entre o fariseu e o publicano. Pudermos ficar mais no âmbito do publicano do que do fariseu, né? Isso. Mas os santos, como você disse, né, são sempre a referência. Não adianta a gente ser aquele indivíduo contratualmente, segundo o Código Civil, o Código Penal atual, sermos boas pessoas, entre aspas, né, mas estamos bem longe assim, de sermos boas mesmo pessoas, como santos, né, ter os santos como referência. E nunca ficar aquela coisa de mas ele é santo, deixa eu continuar com a minha vida medíocre aqui. Não, nós temos que batalhar pela santidade mesmo. Sem santidade não tem entrada no céu. Não, É isso. E note, Nosso Senhor, Ele só nos exige que nós caminhemos no caminho da santidade, porque a santidade mesmo os grandes santos, quando eles iam morrer, eles nunca consideraram que eles atingiram a santidade mesmo, né? Nós temos que tentar, né? De todas as formas, com todos os auxílios que a gente pode conseguir, né? De Deus, da Santíssima Trindade, mas nós temos que tentar. Esse mandamento, né, de sermos santos, ele nos foi dado pelo Verbo encarnado, né? Quer dizer, não há como fugir disso, né? Nós não podemos nos
satisfazer com sermos, digamos assim, bons homens, boas mulheres. Ah, não, eu cumpri todos os meus compromissos, eu cuidei da minha família, eu não deixei faltar nada, eu sempre fui civilizado e tal. Mas isso não é santidade, não. Isso não tem nada a ver com santidade. Isso tem mais a ver com digamos assim, um cumprimento de civilidade. A santidade é outra coisa. Né? É uma coisa muito mais elevada do que isso. Né? Santidade é a prática do amor a Deus sobre todas as coisas. Isso é que é santidade. É claro que um homem que se dedica a esse tipo de caminho de santidade, ele vai ser todo o resto, um homem bom, um homem cordial, um homem civilmente inimputável, um homem... Mas, primeiro, a coisa mais importante da vida dele é essa procura de santidade, não de ser bom. Né? Isso é consequência. Né? E outro fato de ser bom não depende de nós também não, depende de Deus. Né? A bondade é uma coisa que nós não temos naturalmente, né, por causa do pecado original. Né? Aliás, o Chesterton, eu gosto de lembrar sempre disso, ele diz que o pior de todos os orgulhos, a máxima soberba que a gente pode demonstrar é quando a gente tem orgulho da nossa bondade. É uma coisa impressionante isso, né? Porque a bondade em nós, ela não existe. Se ela se faz presente em ato, é porque Deus colocou ela na gente. Né? Então, o caminho de santidade é o que a gente tem que trilhar. Né? Por mais medíocre que sejamos. Né? E somos. Né? Mas isso está muito longe da compreensão dos fariseus antigos e modernos. Né? Infelizmente. Então, gente, nós estamos aqui na página 195. Talvez no meio do livro, né? Mais ou menos no meio do livro. E se Deus quiser, nós retomaremos a leitura na segunda-feira, né? Segunda-feira. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Deus lhes pague a presença, a paciência comigo, as observações. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São Beda, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.